7h25 na capital cearense. A gente volta com o informativo Dom Bosco, que agora traz aqui quem está nos nossos estúdios, é a psicóloga clínica Ana Graziele Lustosa. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Jocasta. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Nós vamos conversar sobre dois assuntos que despertam interesse porque as pessoas querem tratá-los, né? Que é a questão do estresse e também da depressão. Já vou falar aqui para você que está acompanhando a gente que você pode interagir, participar, tem vários canais. Pode mandar sua pergunta, sua questão aí sobre a depressão e também o estresse. E Ana, vamos falar primeiramente sobre o estresse. Essa rotina da gente, né, do dia a dia tão acelerado, isso desencadeia o estresse? O que causa, né, o estresse nas pessoas? Com certeza. Na verdade, o estresse é uma reação natural do ser humano, por causas reais ou imaginárias. E, assim, com certeza, esse dia a dia tumultuado da gente, o trânsito, o desemprego, enfim, causa realmente o estresse. E aí o estresse tem essas causas externas, né? E tem as causas internas também, que é os nossos conflitos emocionais, questões mal resolvidas, de família, e, enfim, todas essas questões. E assim, existe, vamos dizer assim, um remédio para tratar o estresse, assim, o que pode ser trabalhado nas pessoas assim que vivem, né, estressadas? Na verdade, um remédio, né, uma pílulazinha não existe. Mas a gente, em clínica, com a terapia, a gente pode estar trabalhando esse autoconhecimento das pessoas para saber, assim, qual a causa do estresse, né? Se é externa, se é interna. E, assim, existem técnicas de como lidar, a coisa dos limites, você impor os limites, dizer não, é importante, né? Se colocar como autônomo da sua vida, é bem importante. Não se deixar levar apenas reagindo para as coisas. E assim, o que chama muita atenção, Ana, é a questão do estresse não estar associado somente ao público adulto, né? Você vê cada vez mais o número de adolescentes, de pré-adolescentes, que também, né, tem um dia a dia, vamos dizer assim, mais acelerado, uma rotina puxada de estudos, né? Faz prática esportiva, enfim, tem uma agenda lotada também e que costumam, né, e cada vez mais recentemente, estão também passando por situações de estresse. Isso daí, os psicólogos vêm tratando, observando isso daí nos adolescentes, né, nos jovens? Com certeza, é bem presente. Essa nossa vida tumultuada, né, assim, os jovens hoje sofrem muito, assim, internamente já tem a pressão natural da adolescência, e ainda mais externo, tem o vestibular, tem a pressão de casa, tem as questões de identidade. Então, realmente está muito presente. Em clínica, a gente recebe muito adolescente adoecido, com estresse, com possivelmente depois depressão, com ansiedades, é bem comum. E a gente está lidando com esse público e desenvolvendo um trabalho bem profundo, né, também com esse público, com certeza. Uhum. Agora vamos falar sobre a questão da depressão. A depressão, ela pode ser assim, uma série de conjunto, de fatores que contribuem para dizer assim, essa pessoa ela realmente tem depressão. Que fatores são esses, na maioria das vezes? A depressão é muito complexa, é uma doença muito complexa. Na verdade, o que ela afeta é o humor das pessoas. E, assim, o que causa, né, por exemplo, o estresse muito elevado pode causar depressão. Aí a gente tem que diferenciar a depressão da tristeza, né? Porque a pessoa fica triste porque perdeu o emprego, ou perdeu um avô, está em processo de luto e acha que está com depressão. Ela está triste e está num momento depressivo. Mas o que é a depressão mesmo? São esses mesmos sentimentos mais cristalizados e mais duradouros. Entende? Passa por um período maior, né? Isso, um período maior e os sintomas são mais fortes também. E é possível diagnosticar, inclusive, sintomas físicos no próprio corpo da pessoa quando ela está em depressão? Sim, aí a gente chama as doenças psicossomáticas, né? A pessoa quando fica em depressão, ela fica angustiada, ela tem um sentimento de culpa muito grande, dependendo do caso, ela fica deitada na cama, ela pode sentir dores no estômago, enfim, tem vários sintomas físicos também que acompanham.
E a gente conversa com a psicóloga clínica Ana Graziele Lustosa. Lembrando que você participa com a gente pelo 3454-2515. As linhas já estão liberadas aí para a sua participação. E a Ana Lúcia pergunta o seguinte, a mudança, né? A presença de acnes, né? Das espinhas, dos cravos, assim, no rosto e no corpo, que acontece no jovem. Pode também aí acarretar, de certa forma, uma tristeza, o jovem se vê naquela situação, né, e fica triste, fica, né, prisioneiro daquilo, e de repente até mesmo ter uma depressão futura aí? Com certeza, o jovem tá, assim, nós estamos preocupados hoje em dia muito com a nossa autoimagem, né, e a questão das espinhas afeta muito o jovem. Poxa, eu tô feia e tudo, e como é que eu tô aparecendo para os meus amigos? E isso vai causando uma tristeza se isso não for bem resolvido. Se tiver outros conflitos internos maiores que isso entre em questão, com certeza pode desencadear uma depressão. Certo. E, Ana, assim, qual o tratamento da depressão? Ele é um tratamento específico para cada caso? Ou existe algo assim mais generalizado que pode também ser aplicado para as pessoas que nesse momento estão acompanhando a gente pela FM Dom Bosco e se veem aí realmente num quadro depressivo? Então, o tratamento para a depressão depende do nível da depressão. A gente trabalha em clínica com a terapia. Existe o tratamento medicamentoso, que dependendo do caso, né, é importante ter essa associação do medicamento com a terapia também. E na terapia a gente vai fazer esse trabalho de autoconhecimento, da escuta clínica, né, de trazer ele para saber as causas disso, dependendo de cada abordagem. Eu tenho algumas dicas para as pessoas que estão ouvindo, para amenizar um pouco os sintomas, né? Tentar fazer coisas que lhe deem prazer. Às vezes a gente fica o dia todo aí na confusão do dia a dia e esquece de fazer coisas que dão mais prazer, né? Ouvir uma música, ler um livro, brincar mais com os filhos. É bom a companhia dos familiares. Sair um pouco da rotina. Isso. Se sentir mais leve. É importante o exercício físico, a alimentação, né? Todas essas questões. Uhum. E, Ana, assim, na sua opinião, há políticas públicas hoje no nosso país suficiente para as pessoas que enfrentam esse mal da depressão, que é um mal que a gente pode dizer assim, que é presente, é latente mesmo, cada vez mais pessoas estão numa situação como essa, né? Isso, é verdade. Tanto o estresse quanto a depressão, a gente diz que é o mal do século, né? E, assim, a política melhorou muito já, né? Tem alguns órgãos aí que fazem campanha, tá melhorando bastante. Nós, psicólogos, também estamos lutando aí, né, para fazer campanha, palestra, enfim, tá melhorando. A gente está num processo, está dando mais atenção de avanço também do poder público com relação a ter essa atenção. Porque, assim, é um caso de saúde pública realmente, né? Com certeza. Então, as pessoas precisam ser assistidas. A gente conversa agora com a psicóloga clínica Ana Graziele Lustosa. E está chegando aqui uma pergunta. Doutora, minha filha entrou na faculdade, ela está com pânico, né, com relação aos pagamentos da faculdade. Nesses dias ela não come, está triste, e inclusive sente dores nas costas. Isso faz parte de um começo de estresse, de uma situação de estresse? Sim, ela está preocupada. Como eu falei, né, o estresse, na verdade, todos sentimos. E esse momento aí de ansiedade, com certeza, já é um estresse que está instalado. Aí tem que observar se vai ser uma coisa passageira, né? Tem que dar uma atenção maior e ver como é que vai lidar isso daí. Se vai passar, se vai ficar cristalizado. Tem que dar uma atenção. Nesse momento, o que essa mãezinha, né, que entrou em contato aqui com a gente, ela poderia fazer com relação a isso, né? Ela podia conversar, né, bastante. Ela conversa com a filha dela, perguntar o que é que tá afetando, por que ela está preocupada, né, tentar resolver da melhor forma possível essas questões. E se ela vê que os sintomas estão afetando mais, enfim, está piorando, ela procure um atendimento profissional, né, para estar dando esse suporte para ela. Ok. Lembrando que a gente está falando sobre depressão e também estresse. Se você tem alguma dúvida sobre essas doenças, esses sintomas, você pode entrar em contato com a gente. 7h38 e a gente está de volta aqui conversando com a psicóloga clínica Ana Graziele Lustosa. A gente está falando sobre depressão e estresse. E já tem ouvinte para conversar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, quem fala? É a Socorro, da Vila Perinho. Oi, Socorro, seja bem-vinda. Fica à vontade para você conversar com a doutora Ana. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, tudo bem?
Doutora Ana, eu quero fazer uma pergunta. Se existe algum órgão, algum local assim aqui em Fortaleza que eu possa colocar uma tia minha? Faz uns 5 anos ou mais que ela sofre de depressão. Depois que ela se aposentou, ela é uma senhora de 68 anos. Ela não tem marido, não tem filha, moça velha, chamada, né? Então, ela dá muito trabalho, muito trabalho. Ela já tentou suicídio 3 vezes. Ela, agora mesmo, ela está em crise, ela toma Mitril e outro medicamento que, resumindo, nunca fez muito, né? Os medicamentos. Ela chora muito, ela fala muito de uma angústia, de um sufocamento. Ela faz a gente ir no hospital da Messejana, bate eletrocardiograma, não tem nada. Mostra dores em todo canto, ela se sente só, ela diz que não tem ninguém. É assim, é uma coisa, aí a gente pensa assim, tinha que fazer assim, uma terapia, ir um canto, mas parece mentira. Dentro de Fortaleza não se acha um local para ocupar uma manhã, uma tarde, porque eu, sobrinha, acho que só assim, ela ocupando a cabeça, ela vai poder se libertar mais, até porque elas são 2 irmãs, uma de 68 e outra de 70. Então, uma, né, não ajuda muito a outra, que são 2 idosas. Eu sei. Olha, ela já fez terapia alguma vez? Passaram, ela foi pro NAMI e pro psicólogo lá, e lá não passaram. Ela ia, conversava com a psicóloga, a gente entrava lá 4 horas da tarde, saía mais de 6 da noite, até que ela disse que não ia mais, porque não estava vendo o resultado. Então, é importante ela fazer terapia, né? Ela tem que construir um vínculo terapêutico, né, com a pessoa para ajudar, para ela saber as causas da questão depressiva. Porque não adianta a gente colocar ela em algum lugar, algum órgão, e ela, dentro dela, não conseguir sair disso, entende? É uma questão, assim, muito pessoal. Ela precisa desenvolver isso, saber por quê, ela precisa falar, ela precisa comunicar, ela precisa conversar. É importante também ela cuidar, né, assim, fazer exercícios físicos, juntar com alguma colega, sabe? Sair, entendeu? Eu aconselho a procurar lugares para ela fazer terapia. A gente tem a clínica, a gente está desenvolvendo o projeto Mão Amiga, tem também as clínicas escolas, e aí, a partir desse contato com a terapia, ela mesma vai falando, vai construindo e vai dizendo como é que ela vai saindo disso, entendeu? E, enfim, tem que partir muito dela também, entende? Então agora a gente vai atender mais um ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Quem está falando aqui é Socorro. Oi, você fala de qual bairro? Aqui do Quintino Cunha. Eu sou ouvinte da Dom Bosco e sou amiga da Dom Bosco. Ah, que bom. Socorro, fica à vontade para conversar com a doutora Ana Graziele e tirar sua dúvida. Tá bom, minha linda. Agradeço. Bom dia. Bom dia. Doutora, eu queria saber da senhora. Eu tenho 83 anos, certo? Eu sou muito ansiosa com as coisas, entendeu? Eu já entrei em depressão uma vez, mas eu procurei me ajudar a me sair logo, né? Aí eu tive arritmia, né? Fui hospitalizada, né? Aí as plaquetas tudo baixou. Aí quando foi o ano retrasado, eu tive muito medo de uma perca da minha nora. A minha nora foi operada eu não sei dizer o nome, né? Ela teve risco de morte. Teve risco de morte. Aí, minha filha, acontece que eu, depois que ela fez a cirurgia, que foi se recuperando, aí me deu aquele medo, aquele pânico, certo? Assustada. Aí chorava. Eu tenho depressão, né?
Então, uma dica que eu dou para ansiedade, né, para essas questões é assim, você sempre tentar se presentificar, tentar se colocar no aqui e agora. Você já está falando da causa da sua depressão, da sua ansiedade, que foi várias coisas que aconteceram na sua vida, mas também a perca dessa nora, né? Então, assim, tentar fazer um autoconhecimento. É importante você respirar fundo no momento que vier uma ansiedade, né? E tentar pensar, poxa, eu estou aqui agora, o que aconteceu comigo está lá no passado. E, assim, tentar ao máximo ficar em contato com a senhora mesma, entendeu? E é importante, assim, esse trabalho terapêutico para a senhora tentar se conhecer melhor, porque às vezes a gente não consegue isso sozinha. É importante um outro para a gente estar fazendo esse trabalho. Doutora Ana Graziella, a gente quer agradecer aqui a entrevista. E eu que agradeço aqui o contato, a oportunidade, e um abraço a todos. 7h mais 46 em Fortaleza, e a gente conversou com a psicóloga clínica Ana Graziella Lustosa, tirando aí suas dúvidas sobre estresse e também depressão.